Olá pessoal, eu sou Felipe Carvalho e a aula de hoje é sobre o uso da crase. Para começar, a gente precisa entender a formação da crase. Não existe segredo, não existe decoreba, é muito simples. Ela é formada a partir de uma preposição e um artigo. Assim como também são formadas palavras como na, dos, deste, pelas, enfim, outras palavras. A crase também surge em palavras como aquele, aqueles, aquela, aquilo. Então, para nós sabermos se a palavra tem crase ou não, nós precisamos identificar se há preposição e o artigo. E no caso de palavras como aquele e aquela, nós também precisamos identificar se há a preposição ou não para sabermos se tem crase. Então a primeira dica, muito simples, é a dica do feminino, onde você substitui uma palavra no feminino por uma do masculino para saber se há crase ou não. Vejamos essas frases a seguir. Eles foram à praia. Eles foram ao parque. Comemoramos a vitória. Comemoramos o título. Trouxe o caderno a ela. Trouxe o caderno a ele. Perceba que no primeiro exemplo tem crase, porque quando foi substituído por uma palavra no masculino, apareceu a palavra ao, o que significa que há preposição e há o artigo. Todas as vezes que há preposição e há artigo, então há crase. Nos outros exemplos não. Comemoramos o título. Não há preposição. Porque quem comemora não comemora a alguma coisa. Comemora alguma coisa. Não há preposição, então não há crase. Trouxe o caderno a ele. Nesse caso, não há artigo. Então, trouxe o caderno a ele, a ela também não tem crase. Segunda dica é a dica de lugar. Nomes próprios, né? Cidades, países. Há uma frase que diz o seguinte: eu vou a, volto da, crase no a. Vou a, volto de, crase para quê? Não entendi nada que você falou, Felipe. Então eu vou explicar. Eles foram à Itália. Quando você volta da Itália. Fui à capital da França. Voltei da capital da França. Então, crase no a. Vou a, volto da, crase no a. Fui a Paris. Voltei de Paris. Fui a, volto de, crase para quê? Por que isso acontece? Isso acontece porque há diferença que em alguns lugares a gente usa o artigo antes do nome próprio. E algumas vezes não. Então, para você saber quando há crase ou não, mude o verbo. Em vez do verbo ir, use o verbo voltei para saber se há crase ou não. Bom, pessoal, de vez em quando surgem dúvidas, como por exemplo quando nós falamos a página, numeração de páginas. Então, por exemplo, da página 15 a 20, como eu vou saber se eu uso crase ou não? Essa palavra a está antes de um número. Não sei se é masculino, se é feminino. Antes de número, coloco crase ou não coloco crase? Na verdade, está oculto aí a palavra página. Como assim? Se nós lêssemos da página 15 à página 20, seria a mesma coisa. Então, coloca-se crase, porque esse a refere-se à página. Quer fazer o teste do masculino? Então, do capítulo 15 ao 20. Se fosse as páginas de 15 a 20, os capítulos de 15 a 20, então sem crase. Percebe que quando eu falei do capítulo 15 ao 20, surgiu essa palavra ao, que mostra que há a preposição e há o artigo.
E quando eu disse os capítulos de 15 a 20, não surgiu a palavra ao. Então, se é da página tal à página tal, crase. Se é as páginas de tanto a tanto, sem crase. Uma dúvida também frequente é quando está oculta a expressão à moda. Vamos ver os exemplos. Comi bife à milanesa. Significa que comeu bife à moda milanesa. Isso é muito comum. Mas normalmente as pessoas não têm dúvida nisso, porque milanesa já é uma palavra no feminino. Mas quando aparece, por exemplo, fez um gol a Pelé. Ué, por que surgiu a crase se Pelé é masculino? Na verdade, Pelé aí é a moda Pelé. Por isso que surge a crase. Fez um gol à moda Pelé. Existem algumas discussões, como por exemplo, bife a cavalo, frango a passarinho. Alguns colocam crase, alguns não colocam crase, dizendo que ninguém faz frango à moda passarinho, nem bife à moda cavalo. Então, não colocam crase. Mas esses exemplos, eles não devem aparecer no seu concurso. Seu professor provavelmente não vai colocar na prova, porque é algo polêmico. É importante, então, você notar se antes de uma palavra no masculino, a expressão ela significa a moda. Se for, então usa-se crase. A distância também é uma dúvida comum. Vamos ver essas três frases. Percorreu a distância de 5 metros. Ele falou comigo à distância. Ele falou comigo à distância de 5 metros. Nesse caso, a crase somente na última frase. Por quê? Porque é onde está especificada a distância. Ele falou comigo à distância de 5 metros. Por que quando especifica faz a diferença na frase? Porque a é um artigo definido. E se não é especificada, então não está definindo qual é a distância. Por isso essa diferença. Ele falou comigo à distância, sem crase. Não especificou, não há artigo. Ele falou comigo à distância de 5 metros, há o artigo, então há a crase. Mas então por que na primeira frase não há crase, se a distância foi definida por 5 metros? Percorreu a distância de 5 metros. Porque percorrer não é um verbo que pede preposição. Quem percorre, percorre alguma coisa. Não percorre a uma distância, mas sim percorre uma distância. Então, não havendo preposição, não há crase. Há também a falsa crase. Essa pouca gente conhece. O que é? Por exemplo, comprei à vista. Se nós usássemos aquela dica do masculino, ficaria como? Comprei a prazo e não comprei ao prazo. Não aparece aí o artigo. Então por que eu falo comprei à vista com crase? É para não haver ambiguidade, para que não haja um duplo sentido de eu comprei da forma de pagamento à vista ou se eu tivesse comprado um par de olhos, algo que significasse à vista literalmente. Como por exemplo, desenhei à mão, para diferenciar quando você desenha utilizando sua mão de quando você desenha o formato de uma mão. Mesma coisa que acontece com escrevi a tinta. Palavras como a beça, à toa, à força, às vezes. Quando você utiliza uma palavra que significa a forma que você está fazendo, e essa palavra é no feminino, utiliza-se a crase. Obrigado, pessoal. Inscreva-se no nosso canal.
deixe seu gostei e deixe também seu comentário, sugestões de próximos vídeos, aulas de engenharia, aulas de cálculo, aulas de português, matemática para concursos, ou qualquer que seja a sua dúvida. Então é isso, gente. Um abraço, até a próxima aula.